A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você está feliz de estar na casa do Pai? Oh, irmãos, que alegria, não é? Glória a Deus. Eu quero agradecer as palavras do pastor Márcio, meu Deus. Olha, eu louvo a Deus, irmãos, porque o amor, ele encobre uma multidão de defeitos. O pastor João manda paz para os irmãos, ele está lá na igreja de Guaianazes agora. E eu falei para o pastor Márcio assim, pastor, o pastor João, meu marido, que eu chamo também ele de pastor, irmãos, porque ele é meu marido e meu pastor. Então, vocês imaginam como é isso. E eu falei assim, ele te ama muito, porque ele autorizou eu sair no domingo. Irmãos, não é comum, viu? Fique sabendo. Nós temos lá o ensinamento do nosso pastor, nós pastores não podemos sair no domingo, a não ser que nós estejamos fazendo algum trabalho que viaja para fora, e aí a gente pode ausentar. Mas ele fala, domingo todo mundo na casa. E ele é bravo, irmãos. Então ele falou, não, Valéria, vai lá. Eu falei, João, só tenho domingo para ir. Ele falou, vai lá, vai lá. Olha, irmãos, eu até fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus. Mas amém, graças a Deus eu estou aqui. E louvo a Deus, eu estou um pouco rouca, mas Deus será glorificado. Eu vim com a Sabrina, essa menininha que foi agora ao banheiro, uma bênção de Deus, uma adolescente, ganhei ela para Jesus há muito tempo atrás, e uma menina usada por Deus, irmãos, tremendamente. É uma menina, como vocês podem ver, mas é uma bênção de Deus. Quando ela abre a boca, o fogo desce. E aí eu vejo que não importa a nossa idade, não importa o nosso diploma, não importa se nós somos homens, se nós somos mulheres, se nós somos velho ou criança, o que importa é nós estarmos com o coração voltado ao Senhor, porque o Senhor fala conosco, amém? Então nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar. Hoje é o nosso segundo culto, eu vou arriscar dizer que é o terceiro culto, né? Porque nós tivemos um culto de manhã lá na igreja de Poá, nós estamos vivendo um tempo tremendo, você tem que ir lá, pastor, também para ministrar, algo de Deus, que Deus tem feito ali naquela cidade, tremendo. E eu falo que é o terceiro culto, porque eu e a Sabrina, nós estávamos vindo no carro. Irmãos, e não é que o Espírito Santo estava lá e a gente já começou um culto lá no carro? Daqui do Tatuapé para cá, nós choramos, né, Sabrina, no carro, sentindo a presença do Senhor e falando sobre as coisas de Deus, e de repente a glória de Deus, eu posso dizer, sem medo de errar, a glória do Senhor invadiu o carro e nós tivemos que ficar paradinha ali na rua, esperando para poder entrar, sabe? Então o culto começa na nossa casa já. A gente não precisa estar só aqui, esperar o culto começar, ou o pastor dar abertura, para a gente começar já a dar glórias ao nosso Deus, exaltar ao Senhor. Não, nós não precisamos do músico estar aqui para a gente louvar ao Senhor. A gente já pode começar a louvar e adorar e glorificar ao Senhor, basta estar vivo, porque só não adora aqueles que descem a cova, aqueles que estão à sepultura, mas nós estamos vivos, amém? Então abra sua boca e comece a glorificar ao Senhor e a adorar a esse Deus que já se faz presente. Eu não sei você, mas eu vi os irmãos chegando, vi o nosso irmão ali, os irmãos ajudando ele a entrar, e eu comecei a chorar junto com a Sabrina ali. Vi uma irmã que chegou, que está com um probleminha na perna, que está com a perna engessada. Onde está você, minha irmã? Que tá... Amém. E eu estava ali no carro, sentindo a presença do Senhor, eu falei, Sabrina, você é uma menina ainda. E, irmãos, coisa de pastora não tem jeito, né? A gente já vai logo ministrando. E eu falei, você está vendo isso? Esses irmãos, olha o sacrifício que eles estão vindo para entrar na casa do Senhor. E eu ministrei para ela como uma pastora, falei, presta atenção, não é sobre nós, é sobre eles. Nós temos o dever, a obrigação de estar com a nossa vida na presença do Senhor, porque esse povo que está indo e que está chegando precisa de uma resposta. Nós temos que estar cheio da virtude de Deus, porque ninguém sai de casa para chegar aqui e entrar e sair do mesmo jeito. Mas eu já entrei nesse lugar e o Senhor já confirmou a palavra com o anjo da igreja. Então eu quero te certificar que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque antes de nós chegarmos, o Espírito Santo do Senhor já estava aqui. O Espírito vinha com você. O Espírito está aí na sua casa que está nos assistindo. O Espírito de Deus está neste lugar. E onde Ele está, milagres acontecem, curas acontecem, renovações acontecem para a glória do Senhor.
Amém, queridos? Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Os irmãos podem permanecer sentados ainda um pouquinho. Eu fui estudar um pouco sobre a palavra renovação, porque o tema é março, mês da renovação. E eu falei, mas que tema ousado. E ainda o pastor falou, não vou dar tema, porque eu vou deixar você na liberdade do Espírito. Irmãos, mas o Espírito é tão lindo que o texto que for lido é um negócio que nós vamos falar muito aqui. Como Deus é tremendo. Irmãos, a palavra renovar, preste bastante atenção nisso. É uma palavra que vem do grego. É uma palavra grega, renovar. E significa, a palavra falando em grego, é anakainosis. Anakainosis. Se você está grávida e está pensando em colocar um nome no filho, é anakainosis. É um nome grego. E esse verbo fala assim, olha, o que significa? Tornar algo no seu estado inicial. É como se a gente pudesse voltar no tempo e tornar de novo como no início. Deixá-lo como se fosse, como voltar a ser novo. Mas não é uma coisa, eu escrevi aqui, não é uma coisa aparente, porque eu fui ver no hebraico, gastei tempo para poder entender. Não é fazer de conta que é novo, é fazer tornar ficar novo de novo. Olha, parece redundância, novo de novo. Preste atenção. É restabelecer algo que tinha sido interrompido. Substituir uma coisa velha, ultrapassada, por outra nova, na mesma categoria, natureza e essência. A língua portuguesa não vai falar isso, por isso que a gente tem que pesquisar a origem da palavra. Na língua portuguesa vai falar só assim, olha, no dicionário, pegar uma coisa que era velha e transformar em novo, ponto. Mas aqui está falando que é transformar em novo na sua natureza. E aí vem uma palavrinha na mesma categoria e uma palavra muito importante, essência. E eu vou explicar para os irmãos. Esse termo grego, ele tem várias formas, mas na verdade se divide em duas, que é anakaino e anakainizo, que tem dois significados. Um está escrito lá, em Romanos 12:2, portanto, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação das vossas mentes. E que fala também, um outro significado, é causar uma mudança no seu estado anterior, que está em 2 Coríntios 4:16. Esse verbo, irmãos, eu não vou ficar mais falando tanta coisa de grego aqui, mas esse verbo significa para nós, ele indica ação contínua. Está para a língua portuguesa como verbo em gerúndio. Pastora, mas eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus, eu não vim para ter aula de língua portuguesa. Mas eu peço sua paciência por 3 minutos mais para você entender. Gerúndio é o verbo que indica, todo verbo que indica ação. Então, por exemplo, termina com indo, ando, é gerúndio. Estou andando, significa o quê? Que eu nem andei, nem vou andar, mas eu estou no processo da ação. Amém, querido? Você está entendendo? Este verbo grego é diferente do que na língua portuguesa, que a gente já usa assim, bom, agora eu vou demonstrar uma ação, eu coloco o verbo no gerúndio. No grego não é assim. O verbo já é gerúndio. Ele já indica ação. Então, renovar, para o grego, não tem assim, ó, eu vou renovar, eu renovarei, ou eu renovei. Não tem, pastor Márcio. Não sei se você sabia disso. No grego, significa assim, renovando. Ando, renovando. É uma ação contínua. Então, para nós, na língua portuguesa teria diferença, mas para o grego não. Isso aqui foi escrito no grego. Então, significa assim, que, preste bastante atenção, renovar, e aí eu coloquei aqui, significa algo, uma ação interminável, que não tem fim. E eu ousei escrever, vim falando com a Sabrina. Significa que a cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia, a cada hora,
A cada minuto, a cada segundo, eu preciso viver de renovação. Amém? Irmãos, e eu me lembrei daquele acidente que teve na casa São Paulo, na sala São Paulo, que pegou fogo. Nós já vamos entrar na mensagem. E eles fizeram uma restauração. Restaurar, o homem pode restaurar. E eu fui lá, está tudo bonito, mas não é novo. Por quê? Por que não é novo? Alguém pode me dizer? Porque foi restaurado. Restauração, o homem pode fazer, mas renovação significa o poder de voltar no tempo e fazer ficar novo de novo, como se fosse a primeira vez. Irmãos, eu desafio qual homem, qual ser humano, qual pastor, qual igreja que consegue fazer renovação. É como se eu, com meus 53 anos, não sofri uma restauração. É como se eu tivesse a possibilidade de voltar no tempo e nascer de novo, renovada, melhorada, e esse processo é todos os dias. Deu para entender, irmãos? Meio complicado, então nós vamos para a palavra. E o texto base é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Somente Deus tem o poder e a capacidade de tornar algo que já existe em algo renovado. Amém? Só Ele tem esse poder. Você achou aí? Vamos ficar em pé e reverência à palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, eu tenho o hábito, pastor, me permita, eu tenho o hábito de anotar na Bíblia só o que é importante. Então, eu não sei se aqui é pecado a pessoa anotar na Bíblia. Não, o pastor faz. Então, irmãos, com toda a liberdade, se você tem uma caneta, marca aí na sua Bíblia, pode riscar, não é pecado, eu garanto que você vai para o céu se a sua Bíblia estiver assim. Aliás, eu garanto que se ela estiver assim, é mais fácil ainda, porque indica que você está lendo. Então, marque aí a palavra que está escrito, que os olhos deles foram impedidos. Grifa a palavra impedidos. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, grifa a palavra rosto entristecido. Um deles, versículo 18, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisa? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, risca a palavra, ele era um profeta. Poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Grifa susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas,
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia um pouquinho mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Pode grifar. Então os olhos deles foram abertos. E o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Por favor, risque voltaram. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, abrir o nosso coração e pedir ao Senhor, por misericórdia, fala conosco. Senhor, quando eu entrei aqui, a palavra que o pastor estava dizendo para a igreja, o anjo da igreja, e como eu concordo com essa palavra, porque o Senhor não traz profeta para vir falar com o povo sem que o anjo saiba. O Senhor tem compromisso primeiro com o anjo. Senhor, e o pastor aqui estava dizendo que o Senhor tem falado, a gente aqui não vê. Senhor, abre nossos olhos também, como esses dois homens. Pai, tem misericórdia que a gente possa entender. Agora, em nome de Jesus, eu repreendo toda preocupação, toda ansiedade, inquietação com o amanhã. Agora tudo cala para ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, o que nós temos aqui? A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele foi crucificado, morreu, e nós temos aqui 2 discípulos. Às vezes a gente acha que os discípulos de Jesus eram só os 12. Não, tinham mais homens que seguiam a Jesus, mulheres também. E aí nós vemos esses 2 homens que saíram de Jerusalém e estavam indo para uma cidade chamada Emaús, que distava de Jerusalém quase 11 quilômetros, 12 quilômetros. E eles estavam indo a pé. Irmãos, e eu não sei por que eles estavam indo lá. Eu não sei se eles tinham uma casa lá, uma propriedade, ou o emprego deles estava lá. O fato é, preste atenção nisso, é que um dia eles ouviram a palavra do Senhor e foram a seguir Jesus. Mas quando as coisas começaram a não acontecer conforme eles esperavam, e no tempo que eles queriam, imediatamente eles falaram: vamos voltar para a nossa cidade. Então eles falaram assim: olha, estávamos esperando Jesus, a coisa está demorando demais, Jesus não agiu ainda, deixa eu voltar de onde eu saí. Sabe a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos? É que seja no mês de março, que é a renovação, seja na semana, na segunda semana, no terceiro dia, no primeiro minuto, o Senhor manda dizer, e se você tiver como anotar, retroceder jamais. A palavra é, nós não estamos aqui para falar de coisas materiais, mas de coisas espirituais. Queridos, ainda que a situação não esteja acontecendo na hora que você pensa. Aqueles homens estavam pensando: mas Jesus não ressuscitou. Chegou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Deixa eu voltar. Quantas vezes tem pessoas que não têm paciência de esperar o trabalhar de Deus? Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que disse que iria ressuscitar, Ele cumpriu. O mesmo Jesus que te prometeu, Ele vai cumprir. Você não tem que retroceder. Você não tem que voltar para as suas velhas práticas. É provável que aqueles homens pescassem, como Pedro, eu não sei. É provável que algum deles podia ser um empresário e falou: deixa eu voltar para o meu negócio, porque está demorando demais. Ei, olha aqui, Deus tem a hora certa para agir na sua vida. Não importa o dia nem a hora, o que importa é que Ele é Deus e não mente, e Ele vai cumprir na sua vida.
Então aqueles homens estavam voltando. Mas eles não estavam voltando, pastor Márcio, de qualquer maneira. Sabe, irmãos, porque coisa triste, eu não sei se você já saiu do seu estado, veio para São Paulo. Coisa triste é a gente voltar fracassado. Coisa triste é a gente voltar, não deu certo. Eu trabalho com população em situação de rua, irmãos. Essa semana nós vamos inaugurar aqui perto, no Belém, uma casa para 210 homens. A maioria fala assim, orgulho, sabe, pastor? Eu vim do interior para fazer a vida aqui em São Paulo, não deu certo, eu não vou voltar fracassado. Eu não vou voltar para minha família, eu não vou voltar para minha mãe. Irmãos, coisa triste é a pessoa voltar fracassado. Mas coisa gloriosa, irmãos, é quando nós estamos na presença do Senhor como Jacó, que fugiu e voltou, mas voltou abençoado para abençoar. Se você tiver que, recebe que é de Deus, se você tiver que voltar em algum lugar na sua vida, vai ser para abençoar outras vidas e para dizer, pode sair, porque eu saí, assim como foi com José, e você também vai sair. Pode ser que você tenha que voltar numa casa onde você foi humilhado, num estado onde você foi humilhado, numa cidade onde você foi humilhado, não importa, mas você vai de cabeça erguida, porque você está de posse da bênção. Queridos, então eles voltam, mas eles voltam, a palavra, e você leu aí na sua Bíblia, que eles voltam entristecidos, eles voltam tristes, naquele lamento. Talvez eles estavam falando, mas você viu quantas vigílias a gente passou? Qualquer coincidência é mera semelhança. Você viu quantas campanhas, quantos marços de renovação, e eu cantei, aí o outro falava assim, você cantou, e eu que evangelizei 5 vezes, aí o outro falava, e os dízimos? Eu dei tanto dízimo, cadê, hein, cadê? E eles lá, bem que eu desconfiava que não ia acontecer nada. Irmãos, olha aqui, olha para mim, foge daquele que vive murmurando. Provérbios 21 vai dizer, não anda com aquele que fica lamentando miséria, com aquele que fica falando, ai, eu levantei e caí aqui, aí, não, começa a se juntar brasinha com aquele que fala, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Começa, irmãos, até mesmo dentro da igreja, sai de perto daquele que está só falando derrota, e vai ficar perto daquele que fala, o meu Deus é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nada de andar com gente derrotado, não. A gente tem que andar com aquele irmão que fala assim, vai dar certo. Nós vamos viver o renovo, pastor. Pastor, e não é por causa da pastora Valéria, do pastor João, da Igreja Unida, nada tem a ver com a placa. Tem a ver com a glória de Deus nesse lugar. Irmãos, e eles estavam lá todos lamentando. Mas sabe uma coisa que eu acho linda? Que eu acabei de ensinar para vocês, que não é para andar perto de gente que fica reclamando. Que é para você sair de perto. Ei, até os espíritas sabem disso, eles falam que é espírito obsessor de vampirismo, porque suga energia, até o espírita sabe. Irmãos, mas é coisa tremenda. Por que a gente não tem que andar com gente que fica murmurando? Porque a gente é limitado, mas Jesus ama. Jesus podia, eu não iria lá conversar com eles, eu ia falar, vou embora. Mas Jesus, irmão, se você entrou aqui murmurando, reclamando, eu tenho boas novas para te dizer. A pastora Valéria não ia querer sentar do seu lado. Provavelmente o pastor Márcio não ia querer sentar do seu lado. Os pastores aqui não iam querer. Mas Jesus tem prazer de ficar. Vem cá, meu filho, vem cá. Eu não te julgo. Eu não sou a pastora Valéria. Eu vou te tratar. Vamos conversar. Jesus é esse, irmãos. Jesus é esse Deus maravilhoso, que olha para as nossas mazelas e fala, é ali que eu quero agir. Eu não sei se isso te alegra, mas a mim muito alegra, porque o nosso filho, nosso irmão, nosso parente que está no pecado, que alguém acha que ninguém vai se importar, é Jesus dizendo, eu me importo, eu vou lá, eu vou agir, eu vou operar, ainda que ninguém dê valor, eu vou lá. Irmãos, e Jesus aparece para eles e começa a falar com eles, oi gente, eu imagino essa cena, irmãos, meu ministério pastoral começou com criança, então para mim tudo funciona assim. Eu imagino aqueles 2 homens andando assim, sabe? Céus, vida, isso, aquilo. E de repente no meio do trilho, eu só imagino uma trilha assim, sabe, igual no pasto? Aí chega um terceiro homem, aí é quem? Jesus, mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus chega e fala, oi gente,
Talvez eles pensaram, deve ser algum viajante que está indo para a mesma direção que a gente. Olha o que Deus usou o pastor para falar. Às vezes, irmãos, Jesus está tão pertinho, mas a gente não está vendo. Porque Jesus, ele tem um jeito maravilhoso de agir. Jesus está pertinho de você aí do seu lado agora. Fala com Ele enquanto eu estou pregando. Vai falando, Jesus, eu não vi, Senhor, que a sua glória estava aqui. Se nós tivéssemos essa consciência, irmãos, a gente já entrava na igreja glorificando e exaltando o Senhor, mas na verdade a gente não vê, então a gente não crê, porque nós somos igual Tomé, a gente tem que ver, mas se a gente tivesse consciência de que Deus verdadeiramente está aqui, vocês não estariam calados, vocês estariam falando glória, glória a Jesus, glória a Jesus. E Jesus foi andando do lado dele e falou assim: gente, do que vocês estão conversando? E eles falaram assim: oxe, se fossem os brasileiros, né, do Nordeste, eu falo assim: olha, homem, lá da Bahia, onde o pastor é pastor, vixe, homem, que isso, não está sabendo não? E eles falaram: você é o único que estava em Jerusalém e que não sabe o que aconteceu? E Jesus falou para eles assim: e o que foi que aconteceu? Irmãos, e a palavra diz que eles foram impedidos de ver Jesus. Primeira lição que nós vamos aprender aqui. Por que vocês acham que ele foi impedido de ver Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque a tristeza tem o poder de tampar os nossos olhos para a gente não ver que Jesus está perto de nós. Ei, você ou que está em casa, que está ouvindo essa palavra, que tem falado assim: meu coração está tão triste, cuidado! Muito cuidado! Porque a tristeza tem o poder de impedir, de fazer com que a gente fique cego, míope. A tristeza tem esse poder. Quem aqui nunca, eu vou ser humilde e vou confessar, quando você está triste, você acha que você é a pior pessoa do mundo, sim ou não? Quando você está triste, você acha que Deus te esqueceu, sim ou não? Quando você está triste, mas triste mesmo, você fala: meu Deus, eu estou sendo injustiçado, sim ou não? Mas eu tenho algo para te dizer, você precisa lutar contra a tristeza. Porque a palavra diz: você identificou a tristeza? Ei, eu estou triste. As circunstâncias terrenas estão roubando a minha alegria. Eu quero te dizer, você rápido tem que ir na presença do Senhor. Porque a palavra diz: na presença do Senhor até a tristeza ela salta de alegria. O remédio não é antidepressivo, o remédio não é só correr para o médico, o remédio é: eu vou buscar a presença do Senhor. Senhor, eu estou triste, eu não sei porquê, Senhor, uma tristeza veio no meu coração, mas eu vou contra ela em o nome de Jesus. E olha que tristeza, você vai ter que saltar na presença do meu Deus. As circunstâncias têm roubado a visão da igreja. Porque nós estamos, irmãos, e aí eu tenho autoridade agora para falar, porque Deus já revelou para o anjo, nós estamos muito olhando as coisas terrenas, e não estamos olhando para as coisas espirituais, elas sim são eternas. Irmãos, tudo aqui vai passar, não se preocupe com a casa, não fique triste por causa do salário, ou porque esse entrou no poder ou não entrou, e a Suriana. Não, você começa a se alegrar, porque não é o salário, é porque o seu nome está escrito no livro da vida, isso é motivo de alegria. Nós estamos indo embora. Já começa a preparar sua mala espiritual, já começa a preparar, nós já vemos sinais, os sinais já estão apontando. Todos os dias eu acordo de manhã e falo: ai meu Deus, eu ainda estou aqui, porque eu não sei, o meu coração está ardendo, está chegando o dia, está chegando o dia, está chegando o dia, igreja, está chegando o dia. Para de olhar para as coisas terrenas, a gasolina vai subir, o imposto vai subir, olha para as coisas espirituais que são eternas em Deus. Olha para as coisas espirituais. A tristeza nos rouba a visão. A palavra diz que eles não puderam ver e eles estavam com o rosto entristecido. Olha para esse irmão e para essa irmã que está do seu lado, examina o rosto dele. Por favor, faça isso, olha aí.
com toda a liberdade do Espírito. Viu uma ruga? Viu uma ruguinha? Olha bem, tem uma testa franzida, um músculo aqui, ó. Tá com um vinco aqui. Pega essa sua mão santa, com toda a autoridade, assim, santidade do Senhor, coloca na testa dele e fala assim: solta esse músculo, meu irmão. Começa a rir, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você vai olhar para a morte e vai dizer: aonde está, ó morte, a sua vitória? Relaxa, irmãos. Você vê aqui nessa noite, ó, relaxa. O Senhor está trazendo colo para nós hoje. Está estressado, dor no pescoço, não está dormindo direito. É mês de renovação. É fazer novo, mas não é transformar, não é restaurar. É fazer voltar de novo, como se a gente pudesse voltar no tempo. Nasci de novo, primeiro amor. Oh, glórias a Deus. Irmãos, Jesus começa a falar e eles falaram assim: porque a gente pensou que Jesus, sabe, ele iria nos salvar. Porque lembre-se, eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Então eles achavam que Jesus não era o Messias. Eles acreditavam que Jesus ia ser um revolucionário, um Che Guevara da época. Que Jesus ia pegar uma pistola .40 e der um tiro na cabeça de Nero. Irmãos, mas o nosso Jesus não. Irmãos, agora veja bem, segunda lição que eu aprendo: quando a gente está triste, olhando para as coisas terrenas, a gente diminui Deus. Fale com a pessoa do seu lado: cuidado. Tem muita gente diminuindo Deus. Eu sou profeta, mas eu não sou Deus. Eles viram para Jesus e falam assim: ele era eles estavam lá. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, o que a multidão está falando que eu sou? Eles ouviram que a multidão dizes que tu és um profeta. E Jesus fala para Pedro: e tu, o que dizes que eu sou? É forte isso. A tristeza faz com que a gente comece a diminuir o poder do El Shaddai, o Deus que pode todas as coisas. Olhar para as circunstâncias faz com que a gente comece a considerar Jesus como coaching, que é a palavra da moda. Que Jesus é mais um. Não, eu vim aqui, não é para ensinar, porque essa igreja sabe, mas para relembrar que o seu Deus é Deus dos deuses. Ele não é profeta, ele não é alguém que te motiva para ter uma autoestima, não. Ele é Deus que faz nascer de novo, que cura, que liberta, que salva e que faz nova todas as coisas na nossa vida. Ele não é profeta, profeta sou eu, é pastor Márcio e muitos irmãos aqui. Ele é Deus. Ele é Deus, ele não é profeta. E aqueles homens falaram, eles estavam lá, irmãos. Eles ouviram, irmãos. Muito provavelmente eles até deram glória. Olha, Pedro falou: tu és a pedra. E ele fala pedra angular. E Jesus fala: é sobre essa verdade eu vou edificar. E já os católicos falaram que era Pedro, mas não é nada nisso. É sobre a verdade de que Jesus é a pedra angular, fundamental, onde tudo se ergueria nele. Eles estavam lá. Ei, olha só, o problema faz você esquecer das palavras e das promessas. É por isso que a Bíblia fala lá em Lamentações: traz à memória aquilo que te traz esperança. Vai trazendo aí, vai lembrando, e eu tenho certeza que você vai glorificar. Vai lembrando quantos livramentos o Senhor já te deu. Vai lembrando desde o dia que você entregou a vida para Jesus, quantos foram os milagres, quantos foram os sinais. Vai trazendo à memória aquilo que te traz esperança, porque o seu Jesus não é um profeta, o seu Jesus é Senhor dos senhores. Vamos rápido para a próxima.
E aí eles falaram, era um profeta, e Jesus está só ouvindo. Uma coisa linda, né? Irmãos, quem daqui permaneceria nessa conversa? Só para eu me sentir nem tão ruim assim, porque às vezes Sabrina, eu sou uma pastora brava, né? Você imagina, pastor, você trabalhar com esses homens aqui 3 anos, ensinando, ministrando, e depois você pergunta, quem sou eu? Pastor Márcio? Borracheiro. Que eu sou? Borracheiro. Meu filho, mas você não viu a vida inteira trabalhando na igreja? Eu sou pastor. Pensei que você era borracheiro. Irmãos, eu não sei se só eu não, mas eu tenho sangue italiano, eu já ia dar uma bibrada na cabeça, eu sou sem noção, presta atenção. Você não me conhece, não? Você conhece o Senhor? Você sabe quem é o seu Deus? Ei, por que você está temendo, então? Por que você está tão preocupado? Você sabe quem é o seu Deus? Sabe mesmo? Então dorme. Essa noite eu profetizo que você vai dormir como você há muitos anos não dorme. Sabe por quê? Porque enquanto você dorme, Deus vai fazer o ímpio trabalhar para dar o que você está precisando. Amém? E eles foram indo. Irmão, Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus ouvindo tudo aquilo. Agora, a pessoa, quando está, pastor, olhando para as coisas terrenas e esquece da coisa espiritual, ele vive de sobressalto. Para completar, ainda corre risco de infartar. Por quê? Você já levou susto na sua vida? Irmãos, o susto coloca o coração da gente. As mulheres foram ver o sepulcro. Chega no sepulcro, não tem nada. Detalhe, já estava avisado que ele iria. Era novidade, irmãos. Essa semana vai ser aniversário do pastor João. Dia 9 ele faz 54 anos. Não, ele não vai ver, porque ele... A Igreja Unida, lá de Guaianazes, o campo, vai preparar uma festa para ele. Eles já falaram para mim, pastora, muda a agenda. Irmãos, a semana que vem vai ser uma bênção. Porque sábado a gente vai descobrir o sexo do nosso netinho. Que eu estou feliz da vida. Vamos ser avós. Aí no domingo é para eu organizar e eu enganar o João para ele ir lá. Irmãos, alguém realmente acredita que eu vou conseguir enganar o João? Porque tem 54 anos que ele faz aniversário no mesmo dia. Se fosse outro dia, ainda podia. Esse negócio de surpresa no aniversário é a coisa mais engraçada, né, do mundo. Porque assim, todo mundo sabe que ele faz aniversário dia 9, inclusive ele. Então ele já fica meio assim, acho que dia 9 vai ter coisa. Tem exatamente 725 milhões de anos que a igreja de Guaianazes faz uma homenagem para o pastor presidente do campo. Detalhe, ele é o pastor presidente do campo. Então, eu já falei para ele, João, semana que vem não é o seu dia de pregar em Guaianazes, mas vai lá, vamos lá. Aí ele fala assim, por que será que eu tenho que ir? Irmãos, estava avisado. Aí quando chega lá, as crianças vêm e falam, surpresa para o pastor. Ele fala, meu Deus, que surpresa. Aí as crianças cantam, meu pastor, é o mesmo hino, 755 milhões de anos. Aí as irmãs do coral cantam, aí os obreiros cantam, aí os visitantes, até os visitantes, porque falaram que é para eu levar os visitantes, a família toda. Aí ele fala, a minha irmã aqui, não foi congregar, que susto. Irmãos, estava avisado desde o começo que ele ressuscitaria. Quando as mulheres vão lá e falam, ele ressuscitou, eles falam, que susto. Está escrito aqui, está escrito na sua Bíblia. Eles levaram um susto. Ei, olha aqui, parece engraçado o que eu estou falando. Ei, você não tem o direito de se surpreender, de se assustar com o que Deus vai fazer na sua vida. Começa a glorificar Deus. Sabe quem é que vai se assustar? É o ímpio. Sabe quem é que vai se assustar? É aquele incrédulo que vai olhar e falar, como é que pode? Esse aí, pensei que ia acabar. Olha ele de pé, parece que quanto mais ele cai, mais ele levanta. Porque o que Deus vai fazer já está revelado para nós. Esse negócio de ficar, pastor, que susto que Deus fez. Fica calmo, fica tranquilo, porque eu só estou relembrando. O Senhor vai surpreender.
É coisa nova que Deus está fazendo aqui, pastor. Porque o nosso Deus é Deus de novidade. Prefixo. Nova ação, renovação. O Senhor está fazendo coisa nova, Ele está agindo enquanto eu estou falando, ação. Ele está operando na sua casa, na sua vida, na sua causa. Ele está operando na sua saúde, Ele está agindo, nova ação, porque o nosso Deus é Deus de novidade. Oh, aleluias. Aí o desavisado, pastor, que fica vendo as coisas carnais, só assiste da Atena. 5 dias na semana da Atena. Aqui tem culto 5 dias na semana? Na minha igreja também não tem. Ou seja, se alimenta mais das coisas terrenas. Ei, eu vou dar um conselho para você. Diminui esse negócio. Aliás, se for possível, elimina. Porque a mesma notícia, tragédia que aconteceu às 3 da tarde, fica sendo repetida até às 10 da noite, como se fosse novidade. Eu quero te dizer, não coloque os teus olhos naquilo que é mal. Se alguma coisa é boa, se tem louvor, se agrada, se traz louvor, é nisso que você tem que pensar. Começa a ouvir a palavra de Deus, começa a ouvir o que Deus vai fazer na sua vida. Desliga o que é terreno e liga o que é espiritual, para você não ser pego de surpresa. Chega de susto, irmãos. Eu estava falando com uma irmã da nossa igreja, pastora, meu marido me traiu, estou tão assustada. Eu falei, oxe, como é que você está assustada? Porque a mulher sábia, a mulher virtuosa, a Bíblia diz que ela governa bem a casa e ela sabe tudo o que acontece. Nada vai pegar a gente de surpresa, porque o Espírito Santo de Deus vai revelar para os seus, antes de todo mundo. Nada vai acontecer sem que a gente saiba. Abre teu olho, minha irmã e meu irmão, porque o Senhor vai falar com quem seu filho está andando, com os riscos que a sua família está correndo. Anda com as coisas espirituais e você não vai ter susto. Até desemprego a gente fica sabendo. O Senhor já avisa. É engraçado, porque a gente fala assim, nossa, bem que aquele culto lá Deus falou, é que eu não estava entendendo, agora eu entendi. É mesmo, mês passado Deus falou. Irmãos, só a gente mesmo, né? Que coisa tremenda. Irmãos, até a luta serve para nos aproximar de Deus. Você sabia disso? Se você tiver essa compreensão, você vai começar a glorificar Deus pelo problema. Esses homens não entenderam. Hoje eu estava ouvindo uma ilustração do pastor Fabiano, lá em Poá, e ele estava falando de um projeto que foi feito em 1987, nos Estados Unidos. Gastaram 250 milhões de dólares. O que eles queriam? Isso está em todo lugar, você pode pesquisar. O que eles queriam? Eles queriam fazer uma cúpula, uma bolha, colocar as espécies lá dentro e povoar a Lua. Então eles pensaram, o mundo vai acabar, cientistas lá se reuniram, vão fazer uma bolha. Pois, irmãos, fizeram a tal da bolha, 250 milhões de dólares. Fizeram a bolha, colocaram lá uma vaca, vamos testar primeiro com animal e com planta. Depois a gente tenta com seres humanos. Colocaram lá árvores, terra, levaram esse negócio e tentaram. Foi bom. O negócio lá foi crescendo, a árvore cresceu. E aí eles estavam falando, nossa, vai dar para a gente povoar a Lua. A gente escolhe as pessoas mais importantes da Terra, se a Terra for atacada, tiver qualquer coisa, a gente já tem como viver na Lua. Olha isso. Aí, irmãos, eles fizeram tudo isso. Passou um ano, a árvore cresceu, deu tudo certo. No segundo ano, a árvore grande, a árvore caía dentro dessa bolha. E eles disseram assim, mas tem alguma coisa, o que será? O que será? Aqui é tudo controlado, que eles fizeram uma bolha que eles controlavam o nível de oxigênio, eles controlavam tudo. Era um experimento controlável, quem faz faculdade sabe o que significa isso. É um ambiente totalmente controlado pelo conhecimento humano. Então eles mandavam água na hora certa, eles mandavam sol na hora certa, eles tinham todo um processo de fotossíntese normal. Mas não estava, a árvore crescia, mas ela caía. E aí eles foram ver o que aconteceu, e depois de 3 anos de pesquisa, só para saber por que a árvore caía.
eles descobriram que era ausência de vento. Está entendendo? Sabe por que as árvores elas estão aí na terra até hoje? Porque elas sofrem impacto do vento toda hora. E isso gera nelas uma resiliência biológica que faz a raiz dela crescer para baixo. Sabe por que as árvores caíam? Porque era tudo mamão com açúcar, não tinha vento. Sabe, no mundo espiritual que eu quero te dizer, sabe essa luta que você está passando, esse vento que está te soprando? Ei, começa a glorificar, porque esse vento está trazendo para você raiz profunda. O vento vem, balança a árvore, mas ela não cai, porque a luta é que faz a gente ter profundidade com Deus. Não é a bonança, não é a paz, não é a alegria, mas é os tempos de guerra, as experiências duras da vida que faz a gente saber que o nosso Deus é maior do que aquele que está com eles. Foi os momentos do vento que te fez fincar no evangelho e falar: eu sei quem eu tenho crido. Louve a Deus pelo vento, porque até o vento é permissão de Deus, é experiência. E aqueles homens, quando passaram o vento, eles já falaram: vou embora. E quanto crente podia estar aqui? Irmãos, quanto crente podia estar aqui? Com todo respeito. Eu sou uma professora de teologia, eu não vim aqui para exortar a igreja, até porque tem pastor. Mas é provável que você que está assistindo aí na sua casa, no conforto da sua casa, poderia estar aqui. Quantos poderiam estar aqui sendo usados como instrumento de Deus, porque a Bíblia diz que a gente se reúne para falar em cânticos e salmos espirituais para edificação um do outro. Mas a gente escolhe ficar no conforto da nossa casa. Mas louvado seja Deus que, logicamente, você que não pode estar aqui, é uma situação, algumas pessoas estão no trabalho, mas quantos poderiam estar aqui para esquentar essa fogueira? Porque cada um de nós, irmãos, me desculpe, mas eu sou uma pastora quadrada. Tem muita gente que fala: eu sou conservadora, sim, com muita honra. Eu sou aquela que ainda cantava o hino da harpa, sabe, o 15. Irmãos, eu ainda sou a pastora que fala assim, culto de oração é de joelho. Eu ainda sou uma pastora, irmãos, apesar de usar batom. Tem muita gente que fala assim: mas agora essa pastora, eu uso batom, mas continuo naquela fé. Cada um aqui é um gravetinho, e o gravetinho, cada um orando no seu canto, é bom, tem que orar, mas quando a gente se une, pastor, é diferente, irmãos. É um que dá glória ali, é outro que dá aleluia ali. Aí você está meio fraquinho aqui, você começa a ficar do lado de uma irmã que está falando glória, 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 o fogo vai pegando. Foi assim que eu aprendi com o meu pastor Joaquim, e é assim que eu vivo até hoje. Eu oro na minha casa, eu oro de madrugada, mas nada se iguala a estar na igreja com os irmãos. E quantas vezes Deus me animou, quando eu estava ali de joelho, e eu começava a ouvir a oração de uma irmã: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou com câncer, meu Jesus, e aquilo ali ia dando força para mim. Eu falava: meu Deus, ela está te louvando, e eu não estou com nada disso. E de repente, quando eu via o fogo pegava, eu também estava glorificando a Deus. A luta que você está passando não é para a sua morte. Estou sendo profeta. O Senhor está renovando forças aqui. Renovar força não é melhorar, como eu ensinei. É fazer novo. É uma força que você desconhece, porque é novo. E aqueles homens, irmãos, estavam lá. Jesus falou: não. Gente, como vocês demoram para aprender? Não sou eu que estou falando, foi Jesus. Como que vocês demoram para crer? Vocês por acaso não lembram tudo que foi falado a respeito dele? Irmãos, quem está cansado aqui pensando: meu Deus, o culto não vai acabar, imagina esse caminho. Porque Jesus deu aula para eles, e quem dá aula de seminário sabe, os profetas, desde Moisés até João Batista, que a Bíblia diz aqui que Jesus falou de todos os profetas. Você imagina Jesus falando: então vamos começar por Moisés, agora vamos para Isaías, e tome Isaías, agora vamos para Jeremias, e tome Jeremias, agora vamos para Amós, e tome Amós. E o Senhor, irmãos, vem falando. Irmãos, quantas vezes a gente vai ter que ouvir a mesma coisa? E a mesma coisa é: eis que estou convosco, não temas,
Na Bíblia tem 366 vezes dito, não temas. Deus é tão sábio que o ano bissexto é um por dia. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, eu estou contigo, não temas. Irmãos, e Jesus teve que lembrar para eles tudo que foi dito, não temas, não temas, crê somente e verás a glória de Deus. Irmãos, Jesus foi falando e foi chegando já ao fim do dia. Foi chegando o fim do dia e o que eles fazem? Jesus, ele dá uns passinhos na frente. Eu tenho para mim, não está escrito na teologia, mas eu tenho para mim que Jesus, às vezes, ele apressa o passo para ver se a gente corre um pouquinho atrás. Tenho isso para mim. Às vezes Jesus vai ali devagarinho, novo na fé, vai ali, neófito, aí vai indo, depois Jesus fala, agora vamos apressar um pouquinho, meu filho, o passo. Quantos de nós, às vezes, temos que acelerar o processo, porque Deus está com pressa de nós, amém? Ele deu uns passinhos na frente. Imediatamente, eles também apertaram o passo. E aí, eles falaram assim, Jesus, tem ali uma casinha, vamos entrar lá para a gente comer? Mas eles não falaram Jesus, né, que eles não sabiam. Vamos entrar lá para a gente comer? Era tudo que Jesus queria. Jesus, ele faz umas coisas, Jesus é um gentleman. Jesus é uma elegância. Jesus, ele falou, sim, claro. Sabe o que Jesus está querendo nessa noite? Não é que você saia daqui pensando, a pastora veio para me bater. Você está enganado, você que está em casa, nossa, eu estou aqui me sentindo culpado porque eu estou em casa, eu devia estar na igreja. Aprende, mas não é para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui só para dizer que Jesus está pedindo assim, me convida, vai, para entrar para um lugar íntimo. Me convida para sair do caminho, para a gente entrar num lugar fechado. Irmão, Jesus é tão educado que ele não se autoconvida. Jesus queria isso, mas Jesus podia falar assim, me chama logo, tem uma casa lá, vamos comer lá. Não, Jesus está esperando que eu e você abramos nossa boca e falamos, vem Senhor, entra Senhor. Entra, Senhor, entra, está precisando de renova ação aqui nesta área, é no emocional, Senhor, é no financeiro, é na saúde, Senhor, entra, o Senhor, Ele sabe, mas Ele quer que você fale, abre a boca e fala, vamos Senhor, entra Senhor, vai entrando. Irmãos, e a palavra do Senhor diz, Jesus falou assim, tá bom, vamos lá. E quando a porta se fechou, Jesus pegou o pão e ceou com eles. E na minha Bíblia e na sua Bíblia você lê o que aconteceu instantaneamente. O que aconteceu? Sabe por quê, irmãos? Foi o pão? Não. Foi a bebida? Não. Foi a comunhão. A proximidade com Deus faz a gente ver as coisas melhor. Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais visão celestial você vai ter. Você vai ver milagre aqui, você vai ver Deus operando ali, porque a sua visão é a Súria. Senhor, estou eu abrindo Uriacoma na Surianda lá mais visão. Se aproxima, Reconasu, Erecanta lá Basurioma, se aproxima mais, Recomaná. Não, Rebasurianda lá Baxerecoma, não quero assim, Recomana Surianda lá, eu quero mais proximidade, Recondasu, Recanta lá Basurioma, mais proximidade, na Surianda lá, mas se tu soubesses, na Surianda lá, mas o que está por vir. Na Surianda lá, mas estou eu hoje preparando pão, na Surianda lá, basterianda lá, mas estou preparando pão para melhorar a visão, da Surianda lá, mas
para renovar forças. E kodo surianda la cheira comanai. Come, recanta labasturianda lavas, come, porque eu estou preparando um banquete, recoma surianda lamas. Vem, vem, vem. Oh, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, irmãos, e aqueles homens, irmãos, quando eles ficaram perto de Jesus, eles viram que era Jesus. Tudo que Deus está querendo para este mês de março, para essa segunda semana, para essa segunda-feira, para essa noite, é que nós estejamos mais perto do Senhor. Não tem como ninguém fazer renovação se não for o Senhor. É só Ele que tem poder de pegar o que é e transformar em algo novo. Irmãos, e a palavra diz que naquele momento, eles viram Jesus, e eles entenderam que era o Senhor que estava ali. Irmãos, e a palavra diz que Jesus desapareceu na frente deles na mesma hora, e eles testemunharam, acaso quando Ele falava, o nosso coração não ardia. O Senhor tem falado conosco, irmãos, de várias maneiras. Hebreus vai dizer que o Senhor fala de várias maneiras e de muitas formas. Nós temos que estar ligados, irmãos, que às vezes Deus usa uma criança para falar, Deus está usando a natureza, Deus está usando o profeta, Deus está usando a canção. Abre teu entendimento, porque às vezes a gente não está vendo que Deus está na casa, mas o Senhor já entrou com o seu manto na casa, mas nós não estamos perto o suficiente para identificar a presença do Senhor. Mas no partir do pão, eles viram, o partir do pão é uma coisa íntima. Nós precisamos voltar para o nosso quarto. Nós precisamos voltar, irmãos, para as nossas vigílias solitárias. Irmãos, nós precisamos rasgar nossa roupa na presença do Senhor, na nossa roupa espiritual. É passar a madrugada na nossa casa buscando o Senhor. O Senhor está falando, vem, eu quero partir pão com você. Eu tenho muitos amigos, mas nem todos eu levo na minha casa para comer pão comigo. Porque eu sou mais amiga deles do que eles são meus amigos, pastor. Porque eu tenho que evangelizar eles. Mas o íntimo eu levo para minha casa. Essa menina veio para minha casa hoje, nós estávamos no culto, eu falei, eu vou pregar lá na outra igreja. Ela falou, pastora, posso ir? Eu falei, pode. Irmãos, nem roupa essa menina veio, me permita falar, Sabrina. Ela saiu de Poá, irmãos, comigo, falei para o pai dela, pastora, pode levar, pastora. Irmãos, essa menina tomou banho, não tinha roupa para trocar, para vir aqui. Mas é íntimo. E quando é íntimo, irmãos, a gente empresta até escova de dente, reassure e anda lá mais. Quem é íntimo, irmãos, não precisa ver que a casa está arrumada. Quem é íntimo, entra, e a gente fala de igual. O Senhor está falando, eu estou arrepiado, o Senhor está falando assim, ei, vem para perto. Eu quero ser íntimo, eu quero falar coisas que eu só falaria para íntimos. Eu quero revelar coisas que eu só falo para amigos. Porque Ele disse assim, olha, vocês não são mais servos, agora vocês são amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer, mas amigo sabe. Amigo sabe, irmãos, o Senhor está nesse lugar, eu não sei se você pode sentir, mas o Senhor está aqui. O Senhor quer falar coisas, Ele quer revelar coisas profundas. O Senhor está querendo contar coisas que você não está entendendo, mas Ele está falando, tem muita gente falando, não tem espaço para mim. Ele quer te levar a falar coisas, mas tão grande, pastor Márcio. Se o seu ministério já era grande, o Senhor manda te dizer coisa tão nova, tão nova. Às vezes a gente está falando, Senhor, restaure, e o Senhor está dizendo, eu não quero restaurar, eu quero fazer novo. O que você nunca viveu, o que você nunca experimentou.
porque tudo que você já experimentou é ultrapassado, porque eu sou Deus de ação. Eu vim falando para a Sabrina que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração no carro. O culto que eu estive hoje em Poá, lá de manhã, foi uma bênção, irmãos, o fogo desceu. A gente está num momento tão maravilhoso que a gente ainda fez macarrão, comeu todo mundo junto, irmãos. Foi aquela festa, e olha, só de obreiros, 50 obreiros, e a gente naquela festa ali, irmãos, e dividindo frango de padaria. E alguém falou assim, nossa, frango de padaria, frango de padaria, que tem sabor diferente quando tem comunhão. Irmãos, e a gente comendo ali, uma irmãzinha fez o macarrão, e ela nunca pegou o microfone para falar, mas eu, na hora de ver ali aquela mesa dentro da igreja, eu falei, irmãos, cada um prega de um jeito, eu prego de um jeito, a irmã aqui pregando amor, aqui tá, eu peguei a salada, falei, aqui está falando assim, amai-vos uns aos outros, e fui falando, cada um, irmãos, vai servindo a Deus, irmãos, e o culto estava tão maravilhoso, mas sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Aquele culto, Valéria, já esquece, está ultrapassado, porque o que eu vou fazer agora à noite é coisa nova. A gente fica lembrando, Senhor, o culto de ontem, o Senhor está falando, e agora? O culto de agora, porque, é renovando, é renovando, é renovando. Quando você sair para a sua casa hoje, a pastora Valéria não vai estar lá, o pastor não vai estar lá, mas o Senhor está falando, você vai falar assim, Senhor, o culto foi uma bênção, mas a glória aqui na minha casa está demais, Senhor, está demais, porque o Senhor está chamando para a intimidade. A faculdade amanhã é um culto, o trabalho amanhã é um culto, o metrô de São Paulo na segunda, meu Deus, está renovando aqui, olha, e a pessoa encosta e cai endemoniada para lá, porque o Espírito Santo de Deus, Teresuriandaba, está convidando a igreja para ficar mais perto. Renovação. Vocês escolheram o tema. Não me lembro a vez que eu preguei desse jeito. O Senhor está falando, vem. Você quer cear comigo? Eu vou te dar pão, que vai fazer você andar e andar muito. Sabe o que aconteceu quando eles comeram pão? Voltaram para Jerusalém. E a Bíblia diz que voltaram rápido. Você está saindo de lugar que não era para você sair. Você está baixando guarda de situação que era para você ficar. Mas como você não tinha comido pão ainda, você bateu em retirada. Ei, olha aqui, é quente essa. Está vindo do céu agora. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja não é esta parede. A igreja sou eu e você. Não era eles que tinham que sair de Jerusalém, intimidado, com medo, fracasso. Era para eles ficarem lá e testificar, assim como quem ficou, o Espírito Santo virá sobre vocês e a glória vai se manifestar. Deus está dizendo, você vai voltar de cabeça erguida, revestido, e vai fazer aquilo que eu determinei que você fizesse, porque ninguém te tira de onde eu te coloquei. De qualquer maneira, você vai voltar, porque Deus quer que você volte de cabeça erguida, para dizer, eu vou viver aquilo que o meu Deus, porque ninguém pode te impedir de fazer, só você que pode sair da cidade. Você tem que sair com as suas próprias pernas, e todo espírito de intimidação sobre esta igreja, sobre este povo, cai agora por terra em nome de Jesus. Todo tipo de intimidação contra os pastores dessa igreja, caiam por terra em nome de Jesus. Chega, não somos nós que temos que retroceder. A tristeza tirou eles do projeto de Deus, porque o projeto foi, fica em Jerusalém. Fica onde? Até que Deus não deu autorização para sair. Foi a intimidação, foi o medinho, foi a covardia. Mas quando a gente entra no particular com Deus, não tem gigante que fica de pé na nossa frente. Como o ministério cantou, sobre a tempestade, tu és Deus. E se a tempestade não passar, eu voarei sobre ela. Amém? Sassá, vem cá. Amém, queridos? Você entendeu a palavra? Você recebeu como parte de Deus? Você entendeu que não é a pastora Valéria? Ela pode pegar aqui a guitarra, irmão?
Você entendeu que é o Senhor que te trouxe aqui para trazer uma palavra de motivação para você? O que nós precisamos? Entrar no particular. Pastor, quer mês de renovação? Eu sou a primeira pastora que está pregando? Primeiro, estou dando abertura? Glória a Deus. Então a abertura já é, você quer ver milagre? Não entrega esse cajado só para o pregador que vai vir daqui para frente, não. O negócio é com você, meu irmão. Você entra no particular essa semana, começa a falar, Senhor, eu estou no caminho contigo. Porque eles estavam no caminho. Eles estavam no caminho. Vai dizer que eles não estavam? Só que eles não tinham comunhão. Eu estou vendo hoje nas igrejas, muita gente no caminho, pensa que está no caminho, mas não tem intimidade nenhuma. Não conhece nada que é de Deus. Está levando susto com o agir de Deus. Sabe aquela universidade de Osborne nos Estados Unidos, que o mover? Tem gente que ficou, pastora, eu recebi umas 200 mensagens. Eu falei, meus irmãos, está tudo dentro do cronograma do céu. A palavra diz que nos últimos dias os jovens desceram para um culto e o culto não acabou. Os velhos terão visões, sonharão sonhos. Eu estou com 53 anos, mas estou cheia de sonho. Hoje o pastor João falou, irmãos, a pastora Valéria está fervendo para poder fazer projeto. Eu inventei um projeto que eu sinto que veio de Deus, chamado Cuidando dos Cuidadores. E todo mês os obreiros da nossa igreja, desde professor de criança, não importa, vai ter palestra comigo toda segunda-feira, uma vez por mês. Vamos cuidar dos cuidadores. E eu estou com um sonho. Alguém fala, mas essa mulher ainda está sonhando. Não é sonhar de dormir não, irmãos. O Senhor está falando que a gente ainda na velhice vai ter projeto, sonho para Deus. Eu estou estudando inglês até de madrugada, sabe por quê? Eu falo um pouquinho de inglês, mas eu quero ir para a Nigéria pregar. Eu quero pregar lá, mas ainda está com sonho. Estou com sonho, que eu não morri ainda. Amém, queridos? Nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero que você adore a Deus. Irmãos, eu não posso orar por você. Eu realmente não posso orar por você. Eu posso orar com você. Abre o seu coração e começa a falar para o Senhor, vem Espírito Santo, pede a Ele. Pede ao Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Pede ao Espírito Santo. Eu não sei o que você vai fazer para chamar a atenção dele. Quero conhecer mais de ti. Ainda tem mais para conhecer de Deus? Tem. Vem, Espírito vem, Espírito Santo. Pede o Espírito Santo. Há quanto tempo você não fala em línguas? Espírito Santo. Há quanto tempo você não salta na presença do Senhor? Vem me visitar hoje aqui. Não importa quanto tempo de crente, quanta experiência com Deus você já tenha tido. Quero conhecer mais de ti. Quando foi a última vez que você quebrou o protocolo? Espírito vem, a formalidade. Espírito vem, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer só ser convidado. Vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Pede ao Senhor, pede ao Senhor. Faz meu coração arder de novo. Nós não temos o direito de viver com as lembranças do passado. Todo medo desaparecer. A ousadia, sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Senhor, tudo que eu já vivi, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus. Eu abro meu coração agora para viver o melhor do meu ministério, Senhor. Oh Deus, cada mensagem que o Senhor trouxer no meu coração, que seja algo novo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, aviva a minha vida. Aviva a igreja unida em todo o território brasileiro e aonde ela estiver, nos 4 cantos dessa terra. Nós queremos viver algo novo. Aviva, Senhor, os pastores, os líderes. Senhor, traz um avivamento, Senhor, sobre a nossa vida. Meu Deus, que esse mês de março,
Eu não sei, Senhor, hoje começa. Será que nós vamos terminar o mês de março? Será que o Senhor, meu Deus, colocou esse tema para que nós comecemos a buscar a sua presença, para estarmos, Senhor, envolvidos no teu reino no dia do arrebatamento? Será, Senhor, que vai ser em março? Será que o Senhor está dando uma palavra de chacoalho para a igreja, para que nós possamos estar atentos nas coisas espirituais? Ah, Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero viver algo novo. Nada do que eu já vivi basta. Senhor, eu não quero ficar lembrando do que eu fui quando eu tinha 15 anos, do que o Senhor fez através de mim com meus 18, ou com meus 20, ou o que o Senhor fez hoje de manhã. Ah, meu Deus, eu quero viver algo novo no Senhor. Eu quero, Senhor, ver mortos ressuscitando. Eu quero ver, Senhor, o primeiro amor da minha vida retornando de forma que eu nunca experimentei. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Vem. Nós invocamos o teu nome, Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito, vem. Vem sobre todas as áreas da minha vida. Senhor, cada cômodo, cada quartinho da minha vida, Senhor. Eu abro para o Senhor, na minha mente, Senhor, nos meus olhos. Ah, Senhor, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo na sua presença, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. O Senhor tem mais, aleluias. Oh Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glorifique ao Senhor. O Senhor tem mais, o Senhor tem mais, Ele ainda tem mais. Ele tem mais dons, Ele tem mais curas, Ele tem mais unção ainda, Pastor Márcio. Tem mais unção para você ainda mais. Desce como fogo, tem mais para a sua família, tem mais, tem mais, tem mais. Começando um novo ministério na sua vida. Santo tem mais. Espírito, desce como fogo. Tem Santo mais, Espírito, desce como fogo. Incendeia, tem incendeia. Mais, tem mais pro ministério de louvor. Tem mais pros obreiros Santo dessa igreja. Tem mais pras irmãs. Fogo. Ainda tem Santo mais, tem mais, tem desce mais. como fogo. Incendeia, tem mais, tem mais, tem muito mais. Tem muito mais para essa região. Santo Espírito, desce como tem mais para essa rua. Santo Espírito, tem mais para nossa família. Tem mais para os nossos vizinhos. Incendeia, tem mais, incendeia, tem mais, tem mais, tem mais. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, tem mais, incendeia. Tem mais, tem muito mais, tem muito eu mais. Quero viver, eu quero viver algo novo.
Levante as mãos para o céu, levante. Cante isso, eu quero viver. Eu quero viver. Cante mais alto. Algo novo. Cante mais alto. Eu quero viver algo novo. Declare isso, declare. Faz meu coração arder de novo. Oh, glória! Fazendo todo meu Maravilha! amanhecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.